Meus queridos amigos telespectadores da TV Assembleia, Assembleia Esportes, nós estamos aqui começando mais um programa, agora com formato novo, né? Nós temos um formato novo agora aqui no nosso programa Assembleia Esportes, que é o seguinte. Primeiro bloco, a gente vai fazer umas entrevistas sempre muito legais. No segundo bloco, uma matéria especial, sempre para você, uma matéria nova, né? De esportes não novos, mas que as outras televisões não divulgam muito. E também o nosso Bahia rumo a Tóquio 2020. Esse quadro a gente formatou aqui na TV Assembleia para que a gente possa fazer matérias com atletas que tenham possibilidade de um dia chegar a uma Olimpíada, que é o máximo, né? O grande objetivo de qualquer atleta, evidentemente, é chegar à Olimpíada. Então esse quadro é muito mais, vai servir muito mais de incentivo, né, àqueles atletas que estão começando. E no último bloco, nós teremos o Recordar e Viver. Recordar e Viver é um quadro também que foi criado para que a gente faça uma volta ao passado do esporte baiano, tanto no futebol, dirigente, hábitos de futebol. Então, você que é novo vai conhecer, e seu papai e seu avô já conhecem e vão reviver boas entrevistas, boas matérias com ex-cronistas esportivos também, que será o caso de hoje, tá certo? Olha, nesse primeiro bloco eu tenho aqui o meu querido amigo Paulo, que é o presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa, que a gente vai bater um papinho com ele, e saber como é que está o tênis de mesa, né? O tênis de mesa também, que é um esporte olímpico, mas vamos saber como é que está o esporte aqui na Bahia. E o meu querido Luiz Dória, essa figuraça, campeão mundial de boxe, foi um grande treinador, continua sendo não só de boxe, como lutas livres também, e ele foi treinador do Popó, né? Popó chegou a ser campeão mundial também com Dória, e tem uma belíssima academia lá na Cidade Nova, e a gente vai fazer a matéria de hoje, vai ser com Alisson Silva, que é um atleta com possibilidade de chegar às Olimpíadas de 2020, tá certo? Paulo, um abraço primeiramente, muito bom estar aqui com a gente falar de um esporte que se fala tão pouco, né? Um abraço, um bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse seu programa pela primeira vez, né? E falar um pouquinho do nosso esporte, né? Que ele é tão... Pouco divulgado. Pouco divulgado, né? Confundido com o ping-pong, com a brincadeira, com o lazer, com o entretenimento. Mas isso é muito importante, né? É estar presente na mídia e falando um pouquinho de esportes que não são tanto... Como é que está, né? Como é que tem muita gente praticando, né? Se a gente tem algum ídolo hoje no esporte nacional, a gente vai falar um pouco sobre isso. Dória, um abração, querido. Que bom, hein? Vê-lo assim, firme e forte, cada vez mais forte. Tudo bem? Saúde. Muito bom estar com você aqui. Tudo jóia? Agradeço muito a você pelo apoio que sempre nos deu no esporte, acompanha a cara de todos aí. Sempre foi um grande prazer. Muito feliz em estar com você aqui. Dória, me diga uma coisa, esse quadro nosso que a gente criou é um quadro importante, né? A gente semear, né, esse Tóquio 2020. Com certeza. E a Bahia, o boxe, você viu que a Bahia é o coração do boxe no Brasil. Temos o campeão olímpico, que é recente, né? O Robson Conceição, nosso campeão olímpico. Temos Adriana Araújo, 2012, a primeira medalha de bronze feminina, né? E com certeza teremos muito mais em 2020, por grandes promessas como Alisson, né, Herbert, Beatriz Bia. Né? Então temos Como é que você descobre esses talentos lá na Cidade Nova, na sua academia? Nós trabalhamos com um projeto, né? Como você sabe, nosso projeto, que é o Projeto Campeões da Vida, já tem 27 anos, né? Então já passaram mais de 7 mil crianças para conseguir mudar a vida de muita gente, né? E trabalhamos com base, os garotos entram geralmente com 10 anos de idade. E acho que nosso segredo é esse, acreditar na base, né? E o projeto existe para isso. A gente consegue pegar muitas crianças que muitas vezes estão naquela dificuldade, né? Infelizmente, hoje a droga é o coração da marginalidade. Claro. E com o boxe, com o esporte, com a ferramenta de inclusão, né? Conseguimos resgatar. O boxe tem essa penetração em qualquer lugar. E faz uma inclusão social. Uma inclusão social, uma ferramenta que a gente Agora, pode... você foi recentemente treinador de vários lutadores de MMA. Também. Como que funciona a MMA? Quer dizer, essa estrutura do MMA. O MMA é um mix martial arts, é a mistura de artes marciais. São várias artes marciais, né? A nossa especialidade é boxe. Então, tipo assim, alguns atletas baianos, né, que se consagrados no MMA, como Rodrigo Minotauro, como Rogério Minotouro, Júnior Cigano, esses começaram comigo desde criança também no boxe. E depois migraram para o MMA. E aí, com outros professores de jiu-jitsu, de wrestling, de muay thai, a gente consegue fazer, mas sempre colocando o boxe como carro-chefe. E na MMA, o boxe ele tem uma participação muito efetiva, que é a luta em pé, né? A luta em pé, isso. Exatamente, é o boxe. Quem tem um bom boxe leva uma boa vantagem. Leva vantagem, deslocamento, e o boxe geralmente estamos acostumados a luva de 12 onças. E o MMA são luva de 4 onças. Então, com a luva de 4 onças, estamos muito mais perto do nocaute, que acontece muito no MMA. Certo. Vamos passar um pouquinho para o Paulo aqui. Paulo, você já lutou no boxe? Não. O teu negócio é mais aquela bolinha, né? Aquela bolinha pequenininha. Desde os 7 anos, a bolinha pequena me... Agora, Paulo, me diga uma coisa. Como é que você é presidente da federação? A Federação Baiana de Tênis de Mesa vive exatamente de quê? Tem projetos? Como é que funciona?
Olha, quando eu assumi há 6 anos atrás, a gente pegou ela no ostracismo, né? Ela devia R$40 mil de débitos tributários, prefeitura, Receita Federal. E aí a gente saneou ela financeiramente. E a gente começou a escrever projetos para o Ministério do Esporte e para a Sudesb, né? A gente identificou que o grande filão para as entidades, federações, clubes, associações, é se regularizar e escrever projetos para a lei de incentivo ao esporte na verdade, federal. é um esporte olímpico, né? É um esporte olímpico, Quem é um grande jogador hoje aqui da Bahia? Porque a gente ouve muito pouco falar, né? E onde os eventos acontecem onde? Olha, a gente tem feito os nossos eventos lá na Delba, né? Que é o melhor espaço que tem, porque tem as peculiaridades do esporte, né? Não pode ter vento, não pode ter a luminosidade. Então, a gente faz na Delba, aqui em Salvador, mas a gente já fez o circuito por 9 cidades da Bahia nos últimos 2 anos e agora a gente resolveu concentrar em Salvador. Muitos adeptos? Aumentou muito. A gente saiu de um número de 300 atletas há 6 anos atrás, hoje tem quase 2.000 praticantes. É pouco em relação aos esportes coletivos, mas a gente tem crescido bastante. E perspectiva de grande atleta da Bahia para disputar uma Olimpíada, não? Olha, nós temos hoje um atleta aqui na Bahia chamado Cauã Monteiro, lá de Camaçari. Ele tem 13 anos e ele tem um potencial enorme para chegar em Tóquio em 2020. E nós temos o Rafael Campos Rocha, lá de Itororó, né, uma cidade a 30 quilômetros de Vitória da Conquista, que ele é campeão paulista adulto no ano passado. Sim. Então, um atleta que ele foi campeão dos 11 anos até os 19 e foi para São Paulo e agora é campeão lá. Por que uma curiosidade que acho que o telespectador gostaria de saber, por que o asiático ele tem tantas medalhas em Olimpíadas? O que acontece lá na Ásia com relação aos atletas? Olha, incentivo? O que é? Isso foi construído a partir de Mao Tse-tung na China na década de 50, que ele escolheu o tênis de mesa como o esporte do país. Sim. Então lá tem mais oficial, esporte oficial. Lá tem mais de 40 milhões de praticantes de mesatenistas, na verdade, né? E eles têm uma política de incentivo ao esporte, que é uma política sensacional, né? De que a partir dos 5 anos de idade a criança é escolhida, como em Cuba, para se tornar atleta. É a questão motora também, né? Eles têm essa facilidade também. Dora, já jogou tênis de mesa? A gente na infância, a gente sempre joga na infância tênis de mesa, né? Eu estava contando aqui o presidente, quando eu era atleta, quando eu lutava, eu quebrei o braço, né? E como eu gostava muito de ping-pong, comecei a aprender a jogar com a mão esquerda. Sim. Tinha uma mesinha em casa, lá na academia, e jogava. Sempre gostei. É um esporte muito legal, né? Muito gostoso. É como lazer verdade, também, né? Como lazer. Você nunca fez nenhum evento em shopping, né? Porque o shopping você já fez dentro do shopping. Esse ano está previsto mais um evento. Em qual shopping você vai fazer? No Paralelo, que a gente está já vai fazer, né? Porque lá você já tem um público, né? Isso. Você leva o esporte aonde já está. Isso. Exatamente, as pessoas concentradas. Mas, Dora, me diga um pouco da possibilidade desses atletas que você já citou para a gente, o Alisson, de chegar à Olimpíada. Eles já estão com essa preparação? Já começa essa preparação? Já. Porque esse atleta, ele conseguiu ser campeão brasileiro, baiano e brasileiro de cadete, né? Depois virou 15, 16 anos, aí fez 17 anos, entrou no juvenil, foi campeão juvenil também. E o ano passado foi o primeiro ano dele adulto. Conseguiu ser campeão adulto, venceu de todos a seleção. Então ele hoje, o Alisson, o Herbert, eles são pessoas, hoje são melhores do país, né? Sim. Tanto que o Herbert já está... tricampeão, né? O Alisson é tricampeão. Tricampeão, o Alisson e o Herbert tetracampeão. Qual é o peso dele? Alisson é 60 quilos. 60 quilos. E Herbert é 75. E Herbert está lutando agora em Honduras, no o Campeonato Continental da América, que é classificatório para o Campeonato Mundial em setembro na Alemanha. Então, Herbert já venceu a primeira luta e Bia, temos 2 representantes lá na seleção. A Bahia hoje tem uma participação muito efetiva, né? Através de você no boxe brasileiro, boxe mundial, né? Graças a Deus, Quando se fala em Luiz Dória, é uma referência mundial hoje. A Bahia, nós temos um celeiro, muito bom, um celeiro muito bom. A gente não tem um apoio, como você sabe, a dificuldade é a mesma, mas a gente trabalha com os projetos, temos muitos projetos em Salvador, né? A federação, nossa federação é uma federação atuante, que o presidente Joel Santana também é atleta olímpico, claro, né? E é uma federação atuante, fazemos 12 campeonatos por ano, né? E conseguimos revelar muitos talentos. Agora, o baiano tem aptidão às artes marciais. No futebol, a gente diz o seguinte, no arrear das malas a gente conhece o jogador, verdade, né? No boxe também é assim, no arrear das malas? Como é que você sente que aquele lutador vai ter um futuro? Tem algumas dicas que você já, com a experiência que você tem? A atitude dele, né, como atleta, posicionamento, né? A garra é importante. A garra em si é. Logo, criança se diferencia logo. Eu tenho um garoto chamado Breno. Esse menino tinha origem muito humilde, começou comigo com 9 anos. Nem peso para competir ele tinha, que o mínimo teria que ser 46 quilos. Sim. E agora ele só fazia luta que não era oficial pelo fato que lutas extras, apresentações, e não dava resultado. Agora Breno participou do seu primeiro campeonato.
Ele tem 14 anos de 14 idade anos. e pesa 43 quilos. Pegando os atletas bem maiores que ele, foi campeão baiano com 3 lutas. Quer dizer assim, quando esse garotinho chegou na academia, numa época, ele é muito fã de Cigano. E Cigano ele era campeão do mundo pelo UFC e ia fazer a sua primeira defesa do cinturão com o Frank Mir. E quando a televisão nos Estados Unidos chegou na academia na Fox para filmar, viu o Breno treinando, falou, caramba, um garoto com esse tamanho, sem ter corpo e a disposição, como ele ia para cima dos outros, ele tem uma atitude de campeão, né? Tanto que a televisão pegou ele, levou junto para os Estados Unidos, né, e voltou. E ele continuou comigo treinando, já quase 5 anos. Então esse aí tem muita chance, né? Mas como você falou, logo na riada, quando ele chegou no treinamento, você coloca a luva na mão dele, a atitude, como ele passa, enfrenta o adversário, né? O posicionamento dele, destemido. Né? Aí a Ria das Malas. Na Ria das Malas. Paulo, me diga uma coisa, nesse bloco, daqui a pouco a gente já está chegando no final desse bloco, eu queria que você deixasse contatos. Existe escolinha de tênis de mesa? Sim. Existe professores que dão aula de tênis de mesa? Aqui em Salvador a gente tem 3 academias, lá na BB em Piatã, que funciona aos finais de semana, sábado e domingo, inclusive é paralímpico também. Paralímpico também? Paralímpico também. Clube dos Bancários, ali na Ladeira dos Aflitos, terças e quintas. Na Delba, né, que vocês têm também? E na Braskem. Na Delba é o nosso centro de eventos, na verdade. Certo. E no interior a gente tem Itororó, tem Itabuna, tem Feira de Santana, tem Camaçari. E faz atleta, vocês estão... Esse ano a gente está tentando fazer atleta, tentando, né? Porque como esporte olímpico pode, né? Pode. Alto rendimento, né? A gente fez... alto rendimento. Fomos uma das únicas federações que fizemos projeto da Lei de Incentivo do Ministério dos Esportes e já fizemos convênio com o Sudeste 2 vezes. E tínhamos uma escolinha, Camaçari e Feira de Santana, Salvador, onde a gente formou 200 atletas de inserção social. Tem esporte que a gente às vezes fala, o esporte é caro para praticar. O tênis de mesa não, né? Não, é muito caro. É caro também? Só você aquelas raquetes são importadas? Esse material de tênis de mesa é 100% importado. A única coisa que faz no Brasil é algumas mesas que mesmo assim não tem a mesma qualidade das que vêm de fora. A maioria do material é tudo feito na China. Qual é a diferença? A velocidade? A velocidade. O material é feito para ser um pouco mais veloz, a bola é feita para girar um pouco mais, a borracha tem um atrito maior. Então tem toda essa questão, aquilo que eu falei da peculiaridade do esporte, né? Piso, iluminação, vento. E no outro bloco a gente vai conhecer um pouco mais de tênis de mesa em loco, fazendo essa matéria que a gente vai fazer com a Samira, tá certo? Ok. Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui, nós estamos à disposição aqui, o nosso intuito, e Dória já me conhece há muito tempo, eu sempre dei muito incentivo ao esporte amador, aquelas pessoas que estão começando, desde a TVE, a TV Aratu, e aqui a gente vai continuar exatamente com esse mesmo pique. Tá bom? Conte com a gente, viu, Paulo? Ok, obrigado. Eu espero que o seu sucesso que está sendo feito do seu programa, ele seja por muito tempo. Pronto. E, Dória, muito obrigado pela sua presença. Nós somos amigos de muito tempo, né? Sempre torço pelo seu sucesso. Peguei você lutando ainda na época da Limba, hein, Dória? Você é campeão mundial. E nós estamos aqui à sua disposição, viu, Dória? Obrigado. O nosso programa é exatamente voltado para esporte que, às vezes, as outras televisões não dão destaque. Eu só dou destaque quando alguém chega a ser campeão. Mas aqui a gente está forjando isso. E vamos exatamente passar essa matéria também com o Ares, no outro bloco, mostrando a possibilidade desse atleta ir à Olimpíada 2020. Muito obrigado, viu, Dória? Obrigado a você, para mim é um prazer. Você é uma pessoa que tem um respeito, uma admiração muito grande. Eu também Você me ajudou realmente, sempre incentivou muito o esporte. Eu como atleta, como treinador, então só tenho só a agradecer. Fico muito feliz aqui estar com você aqui hoje, revendo. Um amigo de tantos anos sem ver. E a gente sempre... E muito sucesso. Eu falei para a Carla, nossa produtora, fale com o Dória, que o Dória é uma figura amiga, figura sensacional. Tá bom? Verdade. Paulo, um abraço para você. Obrigado. Um abraço, amigo. Dória, muito obrigado. Nós vamos ao nosso intervalo, então a gente volta com a matéria de tênis de mesa, a matéria Bahia rumo a Tóquio 2020, que é exatamente sobre o boxe hoje, e também o nosso Recordar e Viver daqui a pouco com Sam Martin, grande jornalista esportivo, tá certo? Fica com a gente, nós voltamos já já. O Rapidão eu conheci na escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita, eu vou treinar. Eu falei, professor, como é que faz para mim entrar no projeto? Ele disse, vier na próxima aula, eu trago um comando para você. Aí eu comecei a treinar, já saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi meu primeiro elogio, eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, eu dizia não.
eu vi aquela galera de branco lá, os professores na mesa, eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor, e eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidô ocupa a mente do jovem. O brilho do esporte transformou a minha vida. Y vi que tenían a mi amigo amarrado de sus manos y de sus pies y con una venda en su cara. ¿Por qué lo tienen a él aquí? Me dijo, es que ahora lo vas a matar, me dijo. Ya me dijo que él era de la Mala 13 y que ya no me iban a dejar salir. Me llevaron y pues me empezaron a vender com hombres. Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos. A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais. Bom, no segundo bloco, como eu tinha dito a vocês, nós vamos falar de tênis de mesa e vamos falar também do Bahia rumo a Tóquio 2020. E o programa agora, evidentemente, com um novo formato. No primeiro bloco, entrevistamos o presidente da federação e também Dória. E agora eu vou chamar a minha querida Samira. Samira, faz favor. Samira, que fez as matérias do tênis de mesa, a nossa matéria especial, e também a Bahia rumo a Tóquio 2020. Como é que foi a matéria, Samira? Um abraço a você. Primeiramente, prazer você estar com a gente agora, participando desse segundo bloco e falando um pouco das suas matérias. Tudo bem? Primeiramente, prazer estar aqui, com certeza, Prazer na Assembleia Esporte, do seu lado, né, Eliseu? Fui lá sim, e fiquei sabendo, inclusive, que o tênis de mesa, ou ping-pong, né, gente, mais conhecido, é um dos, se considerado pelos jogadores, é um dos mais famosos do mundo. Esporte olímpico. Com certeza. Né? Agora, fui desafiada e não fui muito bem não, para falar a verdade. Tinha muita mulher participando? Tinha algumas mulheres participando, mas é aliás, com a maioria dos esportes, ainda precisa de mais mulheres para praticar. Inclusive. E mais incentivo também, né? Com certeza. Porque é um esporte pouco, não é pouco conhecido, pouco divulgado, né? Então a gente vê. Agora, é interessante a gente ver a matéria que você fez, ver como é que ficou. Vamos lá. O esporte surgiu no século XIX na Inglaterra e passou a ser chamado de ping-pong, por causa do barulho. Só que este nome foi registrado comercialmente por uma empresa, que passou a cobrar caro para quem utilizasse o nome da marca. Então, a Federação do Esporte preferiu ficar com o tênis de mesa. Mas se perguntar aos chineses o nome do esporte, sabe o que eles vão falar? Ping Pong Show. E se eles falam assim, então tá falado. Já pensou treinar mais de 3 horas por dia ouvindo só esse sonzinho? Tênis de mesa é um esporte que muita gente tem uma história para contar. Quem não já brincou de tênis de mesa ou ping-pong? Principalmente na infância. E é sobre esse esporte que vamos falar. Como é que começou esse esporte, pelo menos para você? Na minha escola tinha lá o pessoal brincando e tal, eu sempre tive a vontade de aprender. Aí procurei um lugar especializado para eu aprender sobre as técnicas, regras. E hoje eu estou aí jogando, me divertindo e fazendo o que eu gosto. Eu comecei no começo da adolescência, né? Meu pai começou a jogar junto com meu tio e aí acabou me levando, eu gostei, me dediquei, fui treinando, participando de competição e hoje estou aqui. Participamos de campeonatos juntos, levamos algumas medalhas para nossa... ganhou Jogos Abertos do Interior de dupla em 2012. Fomos vice-campeão em equipes. A gente joga há um certo tempo junto. E fala um pouco da regra, que muita gente pega a raquete aqui e não sabe como é que segura direito e tem a forma certa, qual é a melhor maneira de segurar? Na verdade são 3 empunhaduras. A empunhadura mais utilizada, que é chamada de clássica, em que você segura a raquete desse jeito, com o indicador aqui, você vai bater desse lado, assim, que é chamado de forehand. E repete o nome de novo. Forehand. Forehand. Assim como no tênis. Certo. E aqui o backhand. Tem a empunhadura
clacineta, que é a caneta chinesa que eles chamam também, que você bate dessa maneira no forehand e dessa maneira no backhand. E tem também a empunhadura, a caneta japonesa, que é com essa raquete quadrada, em que só se utiliza uma borracha de um lado e um adesivo na cor oposta de outro, seja vermelho, seja preto. E durante o campeonato vocês podem trocar de raquete? Durante o jogo, não. Só se você eventualmente quebrar no meio do jogo, você só pode trocar se sua raquete for danificada e não tiver condição de jogo. E a gente chegar a Tóquio, será? Pode ser. E vocês aqui no campeonato do estado, como é que tá? Tá bem, o Lucas hoje é o segundo colocado no adulto, é um bom concorrente aí, é um bom candidato também, tanto na categoria quanto no nível técnico, é um bom favorito aí para vencer o baiano aí. Pois é, os atletas Lucas Carvalho e John Lennon começaram a praticar como se fosse uma brincadeira, mas que tá ficando séria. E hoje participam nos principais torneios representando o estado, não é mesmo, meninos? No país que precisamos valorizar todos os esportes e o futebol geralmente fica muito na luz, no brilho lá, temos um esporte como o tênis de mesa, por exemplo, aqui que no nosso estado, olha só quantas medalhas temos aqui para mostrar a vocês. Me mostra aqui cada uma delas, por favor. Bom, como são algumas, eu vou citar as principais, né? Bom, essa medalha aqui foi a que eu e o John, nós ganhamos em 2012 nos Jogos Abertos do Interior em duplas. Vocês dois jogaram Isso, juntos? Sim. A gente foi tanto campeão de duplas quanto vice de equipes. Essa aqui foi uma das mais importantes eu em si, né? Foi o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro que ocorreu em Lauro de Freitas em 2015 na categoria Absolute C. E campeão 2015. Apesar de ser o terceiro esporte praticado no país como lazer, o tênis de mesa brasileiro ainda não possui muita tradição nas Olimpíadas. O esporte chegou às Olimpíadas há menos de 30 anos. E sabe quantas medalhas os chineses levaram? Mais de 45. Aliás, a China é a maior medalhista do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos e dominam a modalidade entre homens e mulheres. Mas a gente tá falando muito, né? Vê um setzinho entre eles, não é verdade? Vamos lá. Vamos. Bom, gostei muito da matéria, foi muito legal, muito descontraída, como o esporte deve ser, né? Vamos agora, então, a matéria do boxe, né? Você esteve lá na Champions, lá com o Dória, um grande forjador de campeões, fazendo uma matéria com um atleta que é tricampeão brasileiro e tem possibilidade de chegar a Tóquio em 2020. Como é que foi lá no boxe? Bom, eu fui lá na Academia Champions, aliás, fui muito bem recebida, como sempre eu tenho sido, né? E Alisson é um grande lutador e a Champions é uma formadora de campeões, né? Tem lá dois, estão lá fora e eles tiram, como todo o esporte, muitas pessoas do vício, etc. E não deu para desafiar, Socializa não. Também, né? Com certeza. Socializa. Isso é interessante. E a Bahia, ela tem grandes campeões, inclusive temos campeão olímpico também. E Dória foi um grande campeão também. Vamos ver a matéria, vamos ver como é que ficou essa matéria Bahia rumo a Tóquio 2020. Vamos lá. De acordo com a história, a primeira atividade de pugilismo aconteceu no Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E está no rol dos esportes mais antigos do mundo. Mas a modalidade só entrou nas Olimpíadas em 1904. Oi, minha gente, agora está começando mais um Bahia rumo a Tóquio 2020. E agora a gente vai falar com nada mais nada menos com o pugilista Alisson do Monte, que já foi pentacampeão 2014, 2015, 2016 e já foi Norte e Nordeste também. Vamos lá? Muitos especialistas dizem que a Bahia tem se tornado a Cuba do boxe brasileiro. Ainda assim, como o país caribenho revela grandes lutadores para o mundo, nosso estado é um verdadeiro celeiro de pugilistas e campeões nacionais. Para chegar a esse nível, é preciso suar muito. O trabalho vai bem. Muito bom, antecipa. Stop.
Só um pouquinho, para aí, para não bater, né, gente? Alisson, me conta aí, vamos falar um pouquinho de você, né? Começou aos 7 anos de idade, é verdade? Isso, é 7 anos de idade com meu pai e meu padrinho incentivando. E me fala um pouquinho já dos seus campeonatos. Já teve o brasileiro, já foi norte e nordeste, já viajou um pouco o mundo. Como é que me conta aí? Ano passado foi meu primeiro ano na elite. Graças a Deus conquistei meu primeiro brasileiro. Estou na expectativa agora de buscar a seleção rumo às Olimpíadas, com fé em Deus. Cheguei lá no brasileiro, meu primeiro brasileiro com ele. Fui bronze, mas graças a Deus fui crescendo, cada luta. E com o trabalho dele, professor Dória e a equipe da Champion. E por falar na Academia Champion, ela foi inaugurada em 1989, um ano após o título mundial do Conselho de Boxe, que foi conquistado por Luiz Dória. O pugilista passou a recrutar jovens no final de sua carreira, se tornando grande treinador de revelações que passaram a ser destaque no boxe brasileiro, como Luiz Cláudio Freitas, Erivan Conceição, Valdemir Sertão Pereira e, é claro, Popó Freitas, que sem dúvida alguma foi um dos maiores pugilistas da história do país. Outra coisa legal sobre o boxe, em relação ao esporte, é um dos esportes que tem trazido mais medalhas para o nosso estado, não é mesmo, Marquinhos? Hoje o boxe hoje, o esporte amador que traz mais resultados para a Bahia é o boxe. Então, o incentivo tem que vir não só para o boxe, o esporte amador, mas o carro-chefe hoje que está trazendo um resultado para a Bahia é o boxe. Mas tudo no atleta também tem as dificuldades, né? Me conta aí quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado. Falta de patrocínio. Fé em Deus, espero que melhore, né? Se preparem, eu vou estar preparado. A Bahia Rumo Tóquio 2020. Bom, Samir, eu gostei muito das matérias, o nosso formato eu acho que vai ficar muito legal, matéria muito boa do tênis, muito descontraída e a matéria do boxe também sensacional. Bom, Eliseu, é isso aí. Próxima semana eu tô aqui, né, gente, com as duas matérias e com certeza vamos seguir. E sempre matérias especiais, né? E é bom lembrar sempre que a gente está apresentando, mas tem muita gente por trás que dá o nosso aparato para que a gente possa levar esse programa para vocês, tá certo? Samir, muito obrigado. Obrigada, tá certo? A você. Vamos no nosso intervalo, a gente volta já com o nosso Recordar e Viver. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Rapidô eu conheci numa escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita. Eu vou treinar, eu cheguei, professor, como é que faz pra mim entrar no projeto? Ele disse, vem na próxima aula, eu trago um comando pra você. Aí eu comecei a treinar. Eu saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi meu primeiro elogio. Eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, aí eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, aí eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidô ocupa a mente dos jovens. O brilho do esporte transformou a minha vida.
Bom, nesse terceiro bloco, é um quadro que a gente já tem aqui dentro do programa, que é o Recordar e Viver. A gente entrevista ex-jornalistas esportivos, ex-dirigentes, ex-presidentes de federações de esporte antigo amador, mas hoje esportes olímpicos, juízes de futebol. Por quê? Você que é mais jovem, que está assistindo o nosso programa e gosta do nosso programa, você vai conhecer essas figuras que fizeram o esporte da Bahia, né, que deram muito sucesso ao esporte da Bahia e visibilidade ao nosso esporte. E você, acima de 40 anos, que é o nosso caso, né, você vai ver e conhecer um pouco da história da Bahia com essas pessoas, com essas figuras que a gente vai entrevistar. Então, um quadro que foi criado exatamente para a gente contar um pouco da história da Bahia, não só no futebol, no basquete, no handebol, no futebol feminino, enfim, as pessoas que fizeram o esporte florescer, né, no estado da Bahia. E hoje o nosso entrevistado é o meu querido Sam Martin. Sam Martin, jornalista esportivo, está atuando ainda e uma pessoa que conhece muito esporte. O papo com ele foi muito interessante e muito legal. Vamos lá. Olha, o nosso quadro Recordar e Viver, nós estamos recordando aqui, já entrevistamos o Rick outro dia, o Paulo Celso Bandeira também, árbitro de futebol, e o nosso quadro ele foi criado para a gente voltar um pouco, né, no túnel do tempo, para a gente falar das coisas de futebol da Bahia, falar dos hábitos da Bahia, de jogador da Bahia, da imprensa da Bahia, tudo tem uma história, tudo tem guardadinho, tem uma história. E hoje a gente vai entrevistar o meu querido amigo Sam Martin, de muito tempo já na imprensa esportiva, jornalista esportivo de muito sucesso, e que tem uma memória fantástica. A gente vai rever algumas coisas boas. Aí você que é mais jovem, que você não conhece, ouviu falar pelo seu pai, você vai saber exatamente agora pelo Sam Martin. Sam, um abraço para você. Obrigado pelo convite de estar aqui com a gente. Eu te convidei, você aceitou imediatamente. Muito obrigado. Um abraço, Eliseu. Eliseu é um amigo de 50 anos. Um amigo que eu conheci quando ele veio jogar pelo Bahia em 1967. Cabeça boa você tem, viu? Isso. E disse a ele, uma vez lá na TV educativa, nós trabalhamos juntos. Você se lembra do primeiro gol que você fez vestindo a camisa do Bahia? Ele disse, não me lembro. Eu digo, pois eu tenho aqui. Foi um jogo Bahia e São Cristóvão, o Bahia ganhou de 4-0, o Manezinho fez gol, você fez. E ali você passou a conquistar a torcida. Que essa figura que está aqui do meu lado foi o primeiro jogador que teve torcida feminina na Bahia. Chegou aqui bonitão, loirão. Estou vivo ainda. Viu? E a galera, porque você tinha em Minas o Raul Plasma, que era goleiro do Cruzeiro, que era um cara bonitão também, que ainda está vivo e é comentarista do Sport TV, e você tinha na Bahia o nosso Eliseu Vinagre de Godoy. Um sujeito bem criado, educado, que atendia bem a imprensa e que conquistou todos nós e que hoje é cidadão baiano. Já recebeu o título, não? Já recebi. Pois é, então merecidamente. E tem um orgulho disso. Isso. Né? Agora, Sam, me diga uma coisa, a gente voltando um pouco aí no túnel do tempo, o futebol da Bahia, a gente sempre, você já disse, a gente comentou várias vezes sobre isso, a gente tinha o dirigente amador que botava dinheiro, não tirava. Né? A gente tem vários nomes que a gente pode citar aqui. Perfeitamente. E hoje você tem os chamados dirigentes profissionais, os aproveitadores, aqueles que mudam de clube de uma noite para um dia. Eu conheço mesmo dirigente que começou num clube e hoje já está no terceiro ou quarto. A depender do salário. Porque antes o cara vinha para o futebol porque gostava, porque amava o clube e muitas vezes ele tirava do bolso para ajudar os clubes que não tinham uma estrutura para se manter. A gente cita um nome que muito conhecido, Benedito Dourado da Luz. Perfeitamente. Um exemplo do Vitória e um do Bahia. Benedito Borges de Melo. Exatamente. Que são dois extremos, os dois Beneditos, um no Bahia, outro no Vitória, outro no Galícia, Aurélio Viana. Aurélio Dias Viana. E você tem outros e outros exemplos. Alberto Oliveira do Fluminense, Juca Dias, que foi presidente do Fluminense. Eram abnegados, né? Abnegados. Ninguém fez carreira política, Aurélio não foi político, o Benedito Dourado da Luz não foi político. Então eu respeito muito esses dirigentes que amavam os clubes e que são verdadeiros mecenas. Bancavam muitas vezes com o seu dinheiro as folhas de pagamento. Porque você é do tempo, e eu estava começando nessa época,
que o clube ganhava o título e depois ia ver com o livro de ouro como pagava o prêmio para os jogadores. Eu me recordo que quando eu joguei no Bahia, joguei muito tempo, e essa é uma história que eu conto que ela é verdadeira. O salário do Bahia, o mês tinha 90 dias. Isso. Atrasava muito porque os times não tinham a televisão por trás, não tinha a propaganda de camisa, não tinha absolutamente nada. Um dia eu estava lá na Fazendinha, que você conhece muito bem, que a gente vai mostrar essa foto daqui a pouco, você tem aí, a gente vai mostrar também. E o Osório falou assim, olha para o céu. Eu falei, por que olha para o céu? Porque se chover não tem renda, não tem dinheiro, não tem salário, não tem nada. Então eu fiquei olhando para o céu para não chover. Quer dizer, já comecei naquela época o serviço de meteorologia. Eu fiquei olhando para o céu. Mas as coisas mudaram muito, né, São Martim? A Fonte Nova antiga, o xarel, que muita gente não sabe. Eu gostaria que você explicasse aos mais jovens o xarel da Fonte Nova. O xarel era o seguinte, a Fonte Nova foi inaugurada em 1951. Não foi inaugurada a tempo para a Copa de 50. Foi inaugurado pelo governador Otávio Mangabeira, que não deu tempo de entregar a obra para que a gente tivesse os jogos programados pela Copa do Mundo de 50. Felizmente, nós perdemos a Copa e foi no Maracanã que aconteceu a tragédia. E ficamos de fora, o estádio foi inaugurado, inicialmente a parte de baixo, a camada de baixo, depois veio a ampliação em 1971, teve aquela primeira tragédia, aquele quadrangular, foi do quadrangular, né? Uma rodada dupla, Vitória e Grêmio, Bahia e Flamengo, o jogo preliminar. E daí por diante, o futebol da Bahia, como aconteceu com Minas e Rio Grande do Sul, só avançou. Digo mais, os mineiros e os gaúchos, por serem mais caprichosos e empreendedores, os clubes lá cresceram bastante. Internacional, Grêmio, foram até campeões do mundo. O Atlético também foi campeão do mundo e o Cruzeiro chegou lá. Então, eu digo mais, aqui na Bahia, com o potencial econômico que nós temos, eu acho que se faz muito pouco por Bahia e Vitória. E o xarel que você não explicou. E o xarel era uma parte que existia do outro lado das cabines de rádio. Do lado do DIC? Do lado da ladeira da Fonte Nova. Tinha um batalhão de polícia ali embaixo, o 7º Batalhão, e aí quando dava mais ou menos 20 minutos do segundo tempo, abria e entrava aquele monte de torcedores que ficavam do lado de fora. O Bahia sempre teve uma torcida que gosta do clube, que ama o clube. Não chama o torcedor do Bahia de fanático, como também tem o maior respeito pelo torcedor corintiano do Atlético Mineiro. São torcidas que gostam dos seus clubes. O Vitória, eu sei que vou desagradar muita gente, mas o torcedor do Vitória hoje está amando mais um clube. Teve uma época que era meio desinteressado, era até torcedor de poltrona. Hoje o Vitória cresceu muito e na faixa de 25 para baixo, a torcida, com os títulos seguidos que teve, o Vitória cresceu bastante a partir da era Paulo Agora, Carneiro. a gente tem falado muito no futebol, da violência no futebol. E naquela época, na Fonte Nova antiga, me recordo muito bem disso, quando nós tínhamos Bavi, e o Bavi era um exemplo de cidadania dentro do futebol brasileiro, que aqui não tinha violência. E você se recorda bem, daquele lado da geral, as torcidas ficavam juntas porque não tinha torcida organizada, ninguém se identificava com camisa. Então não tinha violência. Você se lembra disso nos Bavis, né? Era uma coisa sem violência, né? Mas com a profissionalização do futebol, e esse foi mal, e com a chegada dos cartolas que pouco acrescentaram e que usaram o futebol, eles começaram a financiar as torcidas. Eu conheço torcedor profissional. Outro dia, eu vi um deles infiltrado numa torcida. Eu olhei para ele e disse assim, rapaz, você torce para qual time? Depende. E aí, à custa de ter esse público, que seria, vamos dizer, cabos eleitorais, teriam interesses outros, esses cartolas financiavam esses caras e, além disso, ainda tem uma coisa mais grave, que eu tive a oportunidade de ver quando fui assessor de imprensa da Sudesp alguns anos atrás. Tinha torcedor que recebia dos dirigentes, por exemplo, 200 ingressos, é um número aleatório que eu estou dando. Ele distribuía 100 e 100, ele tinha um esquema com o cambista. Para vender. O cambista vendia e rachavam tudo. Agora, engraçado, o cambista baiano, ele é um pouco diferente no futebol, você se recorda disso. O cambista, ele pegava, ele não comprava, ele pegava os ingressos na bilheteria, junto com algum vendedor,
E se não vendesse, ele não tinha prejuízo. O cambista é uma profissão que pode ter prejuízo também, ele arrisca o dinheiro dele. Mas aqui, se lembra, ele devolvia o que não vendia, devolvia na bilheteria. É verdade. E digo mais, o cambista, eu sou a favor do cambista. Por quê? Porque o cambista sério... Isso é claro, é um negócio. Garante renda. Claro, é um negócio. Ele chega lá, compra o ingresso, tudo bem. Agora, com esses esquemas que haviam, e você tem razão, o cara chegava e fazia uma espécie de um comodato. Se eu vender, tudo bem. Não Se tinha eu risco. Vender, agora, não Sam, tinha risco pra ele. O papo está muito legal, a gente está assim também. Quando o papo é bom, o tempo passa rapidamente. Qual foi o grande momento da Fonte Nova que você se lembra assim? Eu me lembro de alguns momentos da Fonte Nova. Eu me lembro, por exemplo, em 69, quando a seleção brasileira jogou aqui, e você estava na seleção. Eu tenho uma súmula desse jogo. Você tem súmula de tudo que é jogo também, viu? Me lembro quando você jogou aqui, a seleção tomou um varejo do time 4-1. Não, 4-0. 4-0, que foi jogar no México e ganhou o tricampeonato. Também era uma seleção que era covardia. Saldanha como treinador. Que tinha Pelé, que só tinha fera. Rivelino, Gerson. Então aí era brincadeira essa seleção. Esse foi um grande momento. Um momento triste foi a tragédia em 71, quando a Fonte Nova caiu. O Bahia na Série C. A primeira de 71, quando a inauguração. Quando o General Médici estava aqui, naquele jogo que um gaiato chegou e disse, o estádio está caindo. O nego se jogou lá de cima. E o estádio não caiu, muita gente se jogou lá de cima. Essa sim. Foi a inauguração do novo estádio. Aquela parte de cima, a reinauguração. Ampliação da Fonte Nova. Claro. E o terceiro momento, em 2007, ali sim foi uma tragédia, porque a Fonte Nova chegou a ficar um período interditada naquele espaço, aconselhando, foi feita lá uma obra e o estádio não tinha capacidade para suportar aqueles públicos, porque o Bahia, em qualquer divisão que estivesse, dava renda. E aí aconteceu a tragédia. Infelizmente. Que vitimou. Foi no jogo do Vila Nova. Bahia voltando para a Série B. Perfeitamente. Então, momentos tristes. Agora, tive grandes momentos. Vi Pelé jogar aqui, o gol mil, eu estava atrás do gol na ocasião. Você pegou o Bahia 59? Peguei, aquele time fantástico. Eu vi todos os jogos. Nadinho, Leone, Henrique, Flávio Vicente, Florisvaldo, Marito Alencar, Mário, Léo e Biriba. E quase todos eles já morreram. Só Nadinho está vivo. Nadinho está vivo. Bom, Sam, o nosso tempo aqui também é limitado. Você sabe de televisão, você trabalha em televisão, sabe disso. Eu queria te agradecer muito e agradecer também aos nossos telespectadores. E a gente vai trazer histórias aqui espetaculares de vários segmentos do esporte da Bahia. Esse é o nosso objetivo aqui na TV Assembleia. É uma TV alternativa que a gente pode ter esse tipo de quadro, esse tipo de programa, né, que a gente tem como fazer isso, porque o nosso tempo é legal para fazer isso e matérias que outras televisões esporadicamente poderão fazer, mas não sistematicamente como a gente está fazendo. São Martinho, muito obrigado pela sua presença. Você é 10. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje. Eu parabenizo a TV Assembleia por trazê-lo para aqui. Porque Eliseu é dessas figuras que a gente gosta de graça. Tanto que no dia que ele disse, eu quero você lá, eu disse, fique tranquilo que eu vou. Mesmo um pouco afônico. Não podia deixar de trazer você nesse início desse nosso trabalho aqui. E agradeço e espero que você fique aqui por muito tempo. Se Deus quiser. São Martinho, muito obrigado, viu, querido? Um abraço. Prazer em te ver aí. Esse foi o nosso querido São Martinho, sabe tudo. É que para ele falar da vida dele toda, a gente tinha que estar o dia todo aqui. Né? Então, não daria, evidentemente, mas sabe de tudo, jogador, tem uma memória fantástica, graças a Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo programa de hoje, pela sua audiência. E na semana que vem nós estaremos aqui de volta, tá certo? Um abraço a todos, até lá. Tchau, tchau.